Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o reino das moneras, ou reino dos moneras, tá? Que está relacionado às bactérias. Então, o reino das moneras, para ser enquadrado nesse grupo, o indivíduo tem que ser de duas maneiras: unicelulares, quer dizer, apresentar uma única célula, e procarióticos. O que quer dizer procariótico? Que vão apresentar o seu material genético, o seu DNA, no citoplasma e não tem um núcleo que protege aquele material. Então, procariótico sem o núcleo. O DNA, então, é todo lançado no citoplasma. Exemplos: as bactérias e as árqueas, que são um grupo de bactérias, tá? Que sobrevivem em condições extremas, como por exemplo, no Parque Yellowstone nos Estados Unidos, onde tem um lago de temperaturas muito alta, e é nesse local que essa bactéria também consegue sobreviver. Ou outro local é a Salinas, quando apresenta então muito sal na água, né, como por exemplo o Mar Morto é um outro exemplo, e alguns pântanos onde tem falta de oxigênio. Elas também conseguem sobreviver. As bactérias comuns, elas são encontradas no ambiente terrestre, no solo, no ar, na água, tanto na água doce quanto na salgada. Eles podem ser de vida livres e também de seres parasitários, causando algumas doenças, por exemplo, como a leptospirose, que a gente vai falar mais para frente um pouco. Também temos a associação de bactérias com alguns seres vivos. Então, aqui é um herbívoro que se alimenta de vegetais. Então, a relação da bactéria com a vaca consegue fazer com que a vaca quebre, então, a molécula de celulose e consiga se nutrir dos vegetais. Algumas estruturas celulares das bactérias. Dentro das estruturas da bactéria, né, temos o citoplasma, a membrana plasmática, o DNA e a parede bacteriana. A parede bacteriana é uma estrutura que protege a bactéria contra corte e outros invasores que tentam invadir essa célula. O DNA, então, ele está dentro do citoplasma, como eu já falei. A membrana plasmática, tá? Então, permite a troca de substâncias, a entrada de água através da membrana. E o citoplasma, que é onde tem as organelas e contém o DNA. A reprodução bacteriana é chamada de divisão binária, que de uma célula-mãe formam duas células filhas, como vocês podem ver aí no exemplo. E são idênticas essas células filhas. Então, se eu jogar um produto na mãe, provavelmente as filhas também podem morrer, porque elas são iguais, são idênticas. A bactéria na cadeia alimentar. Então, a bactéria ela pode ser de duas formas no processo da cadeia alimentar. Ela pode ser como um produtor, né, ser autótrofo, produzir o seu próprio alimento, como são bactérias fotossintetizantes que capturam a luz solar para conseguir se alimentar, ou outros exemplos, como os heterotróficos, que são aquelas bactérias que decompõem a matéria orgânica. Então, muitos animais morrem, as bactérias vão auxiliar esse processo de decomposição. A nutrição. Então, quer dizer que a bactéria ela tem quatro formas que ela pode ser para se nutrir. Bactérias autotróficas, fotossintetizantes, que são aquelas que se alimentam da luz solar, tá? Quebram a luz solar para conseguir se alimentar. As bactérias autotróficas quimiosintetizantes, que são aquelas que utilizam materiais químicos para conseguir se alimentar. Bactérias patógenas, né? Que são aquelas que precisam invadir a célula de um hospedeiro para gerar a doença e conseguir se nutrir. E as bactérias decompositoras, que são aquelas que quebram a todos os seres mortos, né, para que ela consiga se decompor e se alimentar. As bactérias e a biotecnologia. Então, a biotecnologia é a área que emprega o conhecimento sobre os seres vivos